Vocês querem saber como uma simples faxineira conseguiu fazer algo que nem os melhores médicos, terapeutas ou psicólogos conseguiram? Como ela me devolveu algo que eu achava perdido para sempre? Deixem eu contar essa história desde o começo, porque vocês não vão acreditar no que aconteceu. Meu nome é Ricardo Almeida, 35 anos, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Ou melhor, era dono. Porque desde aquele maldito acidente de carro há 2 anos, eu me tornei apenas um homem preso numa cadeira de rodas, assistindo meu império ser administrado por executivos que fingem me respeitar enquanto sussurram pelas costas. Naquela manhã de terça-feira eu estava no meu escritório, um ambiente que antes me dava poder e agora só me lembrava de tudo que perdi. O cheiro do café gourmet misturado com o aroma do couro italiano das poltronas não conseguia mais mascarar o amargor que eu sentia por dentro. As enormes janelas de vidro mostravam São Paulo se movimentando lá embaixo. Milhões de pessoas caminhando, correndo, vivendo suas vidas. Algo que eu nunca mais faria da mesma forma. Minha secretária, Patrícia, entrou apressada. Seus saltos altos ecoaram no mármore frio do escritório como tambores anunciando mais uma decepção. Senhor Ricardo, a dona Conceição não vai poder vir trabalhar hoje. Está doente com pneumonia, mas ela indicou a filha para substituí-la temporariamente. Eu mal olhei para cima dos relatórios que fingia ler. Mande embora, contrate uma empresa de limpeza profissional. Já tentei, senhor. Todas estão com a agenda lotada para essa semana e a garota já está aqui embaixo esperando. Suspirei com irritação. Desde o acidente, eu havia me tornado especialista em afastar pessoas. Era mais fácil assim. Menos olhares de pena, menos tentativas forçadas de animar meu dia, menos gente tentando me tratar como um coitado quebrado. Que suba então, mas avise que tenho zero paciência para conversinha ou drama familiar. 15 minutos depois ela entrou. E quando digo que entrou, não quero dizer que ela chegou sorrateiramente ou pediu licença com voz baixinha como todos fazem comigo agora. Ela simplesmente bateu 2 vezes na porta e entrou como se tivesse todo o direito de estar ali. A primeira coisa que me chamou a atenção foram os olhos dela. Castanhos, diretos, sem aquela expressão de pena misturada com desconforto que eu estava acostumado a ver. Ela me olhou por exatos 3 segundos, nem mais nem menos, disse "bom dia", com voz firme, e começou a organizar os produtos de limpeza como se eu fosse apenas mais um móvel no escritório. Eu testei. Claro que testei. Era meu método padrão. "Você sabe com quem está falando?" Perguntei com aquele tom gelado que fazia funcionários tremerem. Ela parou de organizar os panos e me olhou novamente, sem medo, sem submissão, mas também sem desafio, apenas naturalidade. "Sei. O senhor é o Ricardo Almeida, dono desta empresa, e eu sou a Marina, filha da dona Conceição. Vim fazer a limpeza do seu escritório enquanto minha mãe se recupera da pneumonia." A voz dela tinha uma textura diferente. Não era educada no sentido formal que eu conhecia, aquela polidez artificial dos meus funcionários. Era uma educação genuína, natural, como quem aprendeu a respeitar as pessoas não por medo, mas por princípio. "Não quero conversa durante o trabalho", eu disse, esperando vê-la se encolher. "Perfeito. Também prefiro trabalhar em silêncio", ela respondeu, e voltou ao que estava fazendo. Durante os próximos 40 minutos, eu fingi trabalhar enquanto a observava pelos cantos dos olhos. Ela limpava cada superfície com uma precisão quase artística. Passava o pano nas prateleiras, seguindo um padrão específico, como se cada movimento tivesse propósito. O som suave dos produtos de limpeza, misturado com seus passos discretos, criava uma atmosfera estranhamente tranquila. Mas o que mais me intrigou foi como ela lidou com o espaço ao redor da minha cadeira. Todos, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, sempre faziam esse teatro de cuidado especial ao meu redor. Falavam mais devagar, se movimentavam como se eu fosse feito de cristal, me perguntavam 1000 vezes se precisava de alguma coisa. Ela simplesmente limpou ao redor de mim como limparia ao redor de qualquer outra pessoa. Quando precisou alcançar algo atrás da minha cadeira, disse, "com licença", e aguardou eu me movimentar.
Não tentou me empurrar, não fez o trabalho pela metade para não me incomodar. Apenas esperou. Esse simples gesto, esperar que eu me movimentasse sozinho, me atingiu de uma forma que eu não esperava. Há 2 anos que as pessoas fazem tudo por mim, antes mesmo de eu pedir. Como se minha capacidade de tomar decisões tivesse ficado naquele BMW destruído na marginal. Quando ela terminou, arrumou os produtos com a mesma organização meticulosa com que havia limpado tudo. O escritório cheirava a lavanda e limpeza fresca, mas sem aquele excesso químico que me dava dor de cabeça. Está pronto, ela disse, colocando a bolsa no ombro. Amanhã volto no mesmo horário, se o senhor concordar. Eu deveria ter dito não. Deveria ter dispensado ela ali mesmo e ligado para a empresa de limpeza mais cara da cidade. Mas alguma coisa naqueles 40 minutos havia sido diferente. Está bem, murmurei, já voltando a fingir que lia os relatórios. Ela acenou com a cabeça e saiu. Sem muito obrigada, senhor. Sem sorrisos forçados. Sem promessas de fazer o melhor trabalho da vida. Simplesmente saiu. Fiquei sozinho no escritório silencioso, respirando o aroma de lavanda, tentando entender por que aquela interação havia mexido comigo de forma tão estranha. Pela primeira vez em 2 anos, alguém havia entrado no meu espaço sem me tratar como um problema a ser resolvido ou uma situação delicada a ser contornada. Ela me tratou como um homem. Apenas um homem. E vocês não fazem ideia do quanto eu havia esquecido como isso era possível. Vocês acham que eu estava exagerando sobre ela? Que talvez fosse apenas impressão minha, um homem carente de interações normais, criando fantasias sobre uma simples faxineira? Deixem eu contar o que aconteceu nos dias seguintes, porque foi aí que eu descobri que Marina não era apenas diferente, ela era impossível de categorizar. No segundo dia, ela chegou pontualmente às 9 da manhã. Mesma postura, mesmo olhar direto, mesma naturalidade desconcertante. Mas dessa vez eu estava preparado para testá-la de verdade. Afinal, todo mundo tem um limite de paciência, com homens difíceis como eu me tornei. Hoje você vai limpar também a biblioteca, eu disse sem olhar para cima, apontando para a sala anexa que era meu refúgio particular. Ninguém entra lá há meses. Esperava alguma reação. Um suspiro de resignação, um comentário sobre trabalho extra, algum sinal de irritação. Marina simplesmente assentiu e foi buscar os produtos adequados para livros e madeira antiga. A biblioteca era meu teste definitivo. Não porque fosse difícil de limpar, mas porque era onde eu ficava nas minhas piores crises. Onde eu jogava objetos contra a parede quando a frustração se tornava insuportável. Onde as paredes tinham marcas dos meus surtos de raiva. Era, literalmente, o reflexo físico dos meus demônios internos. Ela entrou e parou por alguns segundos, absorvendo a cena. Livros espalhados no chão, uma poltrona virada, alguns porta-retratos quebrados ainda espalhados pelos cantos. O cheiro de mofo misturado com poeira antiga criava uma atmosfera opressiva que fazia qualquer pessoa querer sair correndo. Posso reorganizar os livros por assunto ou prefere algum critério específico? Ela perguntou com a mesma naturalidade de quem pergunta sobre o açúcar no café. Fiquei em choque. Não havia perguntas sobre o que tinha acontecido ali. Não havia olhares de curiosidade mórbida ou pena. Apenas uma questão prática sobre como eu gostaria que meu espaço fosse organizado. Ordem alfabética está bom, respondi, ainda processando a reação dela. Durante as próximas 2 horas, observei Marina transformar meu caos pessoal em ordem novamente. Ela manuseava cada livro com cuidado, como se entendesse que eles eram mais do que objetos para mim. Quando encontrou os porta-retratos quebrados, recolheu os cacos com delicadeza e colocou as fotos intactas sobre minha mesa, não no lixo, como qualquer pessoa faria. Mas o momento que realmente me desarvorou aconteceu quando ela chegou até a poltrona virada. Era minha poltrona favorita antes do acidente, onde eu lia todas as noites. Depois da cadeira de rodas, virou um símbolo doloroso demais para suportar. Marina simplesmente a colocou de volta no lugar original, passou um pano cuidadoso no couro desgastado e arrumou a almofada. Depois se virou para mim e disse:
A poltrona fica melhor voltada para a janela ou para a estante? A pergunta me acertou como um soco no estômago. Ela não estava perguntando se eu queria a poltrona ali. Estava perguntando qual posição eu preferia, como se fosse óbvio que a poltrona tinha que ficar, como se fosse natural que eu tivesse preferências sobre meu próprio espaço. Para a estante, respondi com a voz mais rouca do que pretendia. Ela ajustou o móvel e continuou limpando como se nada demais tivesse acontecido. Mas para mim, aqueles 5 segundos mudaram alguma coisa fundamental. Pela primeira vez desde o acidente, alguém havia assumido que eu ainda tinha direito de decidir sobre meu próprio ambiente. No terceiro dia, Marina chegou carregando um pequeno vaso com uma planta que eu nunca tinha visto. Espada de São Jorge, ela explicou, colocando-a no parapeito da janela da biblioteca. Purifica o ar e não precisa de muitos cuidados. Minha mãe sempre diz que planta em casa é que nem esperança. A gente cuida um pouquinho todo dia e ela nos cuida de volta. Eu deveria ter reclamado. Deveria ter dito que não autorizei mudanças na decoração. Mas havia algo na forma como ela falava sobre a planta, sem drama, sem simbolismo forçado, que me deixou curioso para ver onde aquilo ia dar. Não sei cuidar de plantas, admiti. Água uma vez por semana e deixa no sol. Mais fácil que cuidar de peixe, ela respondeu já voltando ao trabalho. Durante os dias seguintes, comecei a perceber detalhes sobre Marina que me intrigavam cada vez mais. A forma como ela cantarolava baixinho enquanto limpava, sempre a mesma música, que eu descobri depois ser Como é Grande o Meu Amor por Você. Como ela sempre deixava meus objetos pessoais exatamente no mesmo lugar onde os encontrava, respeitando uma ordem que só fazia sentido para mim. Como ela nunca perguntava sobre minha condição, meu acidente ou minha vida pessoal, mas sempre notava pequenos detalhes. Se eu estava com dor de cabeça, se havia dormido mal, se estava mais irritado que o normal. No 5º dia, aconteceu algo que me fez entender que Marina operava em uma frequência completamente diferente de qualquer pessoa que eu conhecia. Que eu estava tendo um daqueles dias impossíveis. Dor nas costas, reunião cancelada por problemas técnicos, que sabíamos ser desculpa para não lidar comigo, e a sensação crescente de que minha vida havia se tornado uma versão cruel de teatro, onde eu era simultaneamente ator e plateia. Quando Marina chegou, eu estava claramente de péssimo humor. Respondi suas saudações com grunhidos, fiquei batendo os dedos na mesa com irritação e suspirava alto a cada 5 minutos. Era minha forma passiva-agressiva de deixar claro que queria ficar sozinho. Qualquer pessoa normal teria captado os sinais e acelerado o trabalho para sair dali o mais rápido possível. Marina fez exatamente o oposto. Diminuiu o ritmo. Começou a limpar com movimentos mais deliberados, quase meditativos. O som dos panos nas superfícies ficou mais suave, seus passos mais silenciosos. Era como se ela tivesse transformado o ato de limpar em uma espécie de terapia ambiental. Depois de 20 minutos nesse ritmo hipnótico, senti minha tensão começar a diminuir sem que eu quisesse. Era impossível manter a irritação diante daquela calma contagiante que ela irradiava. Como você faz isso? Perguntei de repente, surpreendendo a mim mesmo por quebrar o silêncio. Fazer o quê? Ela respondeu sem parar de limpar a mesa de centro. Ficar tranquila, mesmo quando tudo ao redor está uma bagunça. Marina parou e me olhou pela primeira vez naquele dia com atenção total. Não era pena no olhar dela, não era curiosidade mórbida, era algo que eu levei tempo para identificar. Era respeito pela minha pergunta. Minha mãe sempre disse que a gente não pode controlar o vento, mas pode ajustar a vela, ela respondeu. Raiva é que nem chuva. Se você fica parado debaixo dela, só se molha. Se você procura um lugar seco e espera passar, pode aproveitar o cheiro da terra molhada depois. Eram palavras simples, ditas com aquela naturalidade que já estava se tornando familiar, mas tinham um peso de sabedoria vivida que nenhum dos meus terapeutas caros havia conseguido transmitir em meses de sessões. Naquele momento, observando Marina voltar ao trabalho com a mesma serenidade de sempre, eu entendi que estava diante de algo que não conseguia categorizar. Ela não era apenas uma faxineira substituindo a mãe. Não era uma santa tentando me salvar.
Não era uma interesseira atrás do meu dinheiro. Ela era simplesmente uma mulher que havia aprendido a navegar pela vida sem perder a humanidade no processo. E de alguma forma, estar perto dela estava me lembrando de como era ser humano também. Vocês vão entender por que isso era tão perigoso para um homem como eu. Vocês sabem aquele momento quando você percebe que está sentindo algo que não deveria sentir? Quando sua mente racional grita alerta vermelho, mas seu coração teima em não ouvir? Foi exatamente isso que aconteceu comigo na segunda semana com Marina, e eu precisava fazer alguma coisa antes que a situação saísse do controle. Eu estava começando a esperar por ela, não apenas tolerar sua presença. Eu estava literalmente contando as horas para que ela chegasse. Acordava às 7 da manhã, 2 horas antes do horário dela, e ficava ensaiando conversas casuais que nunca tinha coragem de iniciar. Comecei a notar detalhes ridículos, como ela amarrava o cabelo sempre do mesmo jeito, como suas mãos se moviam com precisão quase cirúrgica ao limpar cada superfície, como ela cantarolava a mesma música todos os dias sem nem perceber. Isso era perigoso, muito perigoso. Na segunda-feira daquela semana, tomei uma decisão. Ia me convencer de que Marina era apenas uma funcionária competente, nada mais. Que minha reação a ela era simplesmente resultado da escassez de interações humanas normais desde o acidente. Carência disfarçada de interesse genuíno. Um homem na minha situação era vulnerável demais para distinguir profissionalismo de algo mais profundo. Quando ela chegou naquela manhã, forcei-me a tratá-la com a mesma frieza que dispensava aos outros funcionários. Respondi suas saudações com acenos de cabeça, mergulhei nos relatórios financeiros e fingi estar ocupado demais para notar sua presença. Mas meu plano começou a desmoronar quando percebi que Marina também estava diferente. Mais reservada, mais focada exclusivamente no trabalho. Ela parou de cantarolar. Parou de fazer aqueles pequenos ajustes nos objetos da minha mesa que, admito agora, eu havia começado a esperar. Limitava-se ao básico: limpeza eficiente, silêncio profissional, saída pontual. Era exatamente o que eu havia pedido. Então, por que diabos eu me sentia como se tivesse perdido alguma coisa importante? No terceiro dia desse teatro patético, aconteceu algo que me forçou a encarar a verdade que eu estava tentando negar. Marina estava limpando a biblioteca quando derrubou acidentalmente um dos porta-retratos que ela havia organizado na semana anterior. O barulho do vidro se estilhaçando no mármore ecoou pelo escritório como um tiro. "Desculpa", ela disse, genuinamente preocupada, se abaixando imediatamente para recolher os cacos. Era a primeira vez que ouvia qualquer coisa parecida com nervosismo na voz dela. E foi também a primeira vez que percebi como aquela serenidade constante havia se tornado fundamental para meu equilíbrio emocional. "Deixa que eu limpo", eu disse, movendo a cadeira em direção à biblioteca. "Não precisa. Foi descuido meu", ela insistiu, já juntando os fragmentos maiores. "Marina", eu falei o nome dela pela primeira vez, e o som saiu da minha boca com uma familiaridade que me assustou. "Para." Ela parou e me olhou. E naquele olhar, vi algo que me deixou completamente perdido. Ela também estava lutando contra alguma coisa. Havia uma tensão ali, uma preocupação que ia além de ter quebrado um objeto. "Foi só um porta-retrato", continuei, tentando soar casual. "Tenho outros iguais." "Não é sobre o porta-retrato", ela murmurou tão baixo que quase não ouvi. "Então é sobre o quê?" Marina ficou em silêncio por alguns segundos, ainda segurando os cacos na palma da mão. Quando finalmente falou, foi com aquela honestidade brutal que me pegava desprevenido todas as vezes. "Estou com medo de estar ultrapassando limites que nem sei quais são." A frase me atingiu como um raio, porque ela havia colocado em palavras exatamente o que eu estava sentindo, mas com uma clareza que eu não conseguia alcançar sozinho. "Que tipo de limites?" perguntei, sabendo que estava entrando em território perigoso. "Limites entre fazer meu trabalho e me importar mais do que deveria." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de admissões que nenhum de nós estava pronto para fazer completamente.
Marina se levantou, jogou os cacos no lixo e voltou ao trabalho como se a conversa não tivesse acontecido. Mas alguma coisa havia mudado definitivamente entre nós. Nos dias seguintes, começamos uma dança estranha de aproximação e afastamento. Eu tentava manter distância profissional, mas me pegava fazendo perguntas pessoais sobre sua família, sua vida fora do trabalho, seus sonhos. Ela respondia com a mesma honestidade de sempre, mas logo em seguida se fechava, como se lembrasse de que havia fronteiras a respeitar. Foi nessa semana que descobri que Marina estudava pedagogia à noite, que ajudava a mãe a sustentar 3 irmãos mais novos, que morava em um apartamento de 2 cômodos em Cidade Tiradentes. Informações que ela compartilhava naturalmente quando perguntava, mas que me deixavam cada vez mais consciente da distância absurda entre nossos mundos. "Você não tem namorado?" Perguntei um dia, tentando soar casual, enquanto ela organizava minha estante. "Tive", ela respondeu sem parar o que estava fazendo. "Terminou há uns 6 meses. Por quê?" Marina parou e me olhou com aquele jeito direto que já estava se tornando familiar. Ele não conseguia lidar com o fato de eu ter opinião própria sobre as coisas. A resposta me fez rir. A primeira risada genuína que eu havia dado em meses. Marina sorriu também, e por alguns segundos foi como se fôssemos apenas 2 pessoas conversando, sem cadeira de rodas, sem diferenças sociais, sem complicações. Mas a realidade voltou rápido quando minha secretária entrou no escritório sem avisar, claramente surpresa ao me ver sorrindo e conversando com a faxineira. "Senhor Ricardo, o conselho está esperando para a reunião de orçamento", Patrícia anunciou com aquele tom profissional que não disfarçava completamente sua curiosidade sobre a cena que havia flagrado. "Já vou", respondi, voltando imediatamente ao modo executivo frio. Quando Patrícia saiu, o clima entre Marina e eu havia mudado completamente. A realidade das nossas posições sociais havia sido jogada na nossa cara como um balde de água fria. "Melhor eu acelerar o trabalho", Marina disse, voltando à organização da estante com uma eficiência mecânica que me cortou o coração. "Marina, está tudo bem", ela interrompeu sem me olhar. "Cada um no seu lugar, né? É melhor assim." Ela terminou o trabalho em silêncio e saiu sem se despedir. Fiquei sozinho no escritório, encarando a planta que ela havia trazido na semana anterior. A espada de São Jorge continuava verde e forte no parapeito da janela, indiferente aos dramas humanos ao seu redor. Naquela noite, deitado na cama, finalmente admiti para mim mesmo a verdade que estava tentando negar há semanas. Eu estava me apaixonando por Marina. Não pela ideia romântica de ser salvo por uma mulher especial, não pela fantasia de que amor pode curar qualquer ferida. Estava me apaixonando pela pessoa real, pela forma como ela via o mundo, pela coragem silenciosa com que enfrentava suas dificuldades, pela maneira como me tratava como homem inteiro, mesmo quando eu mal conseguia me ver assim. Mas ao mesmo tempo, sabia que essa paixão era uma ilusão perigosa. Marina era uma mulher de 25 anos, com uma vida inteira pela frente. Eu era um homem de 35 anos preso numa cadeira de rodas, carregando traumas que talvez nunca conseguisse superar completamente. Que futuro eu poderia oferecer para alguém como ela? Ela só está sendo educada, repeti para mim mesmo pela 100ª vez. Só está fazendo o trabalho dela, mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, uma parte de mim sabia que estava mentindo. Havia algo nos olhares dela, na forma como ela cuidava do meu espaço, na atenção que dispensava aos meus humores, que ia muito além de profissionalismo. O problema é que eu não conseguia mais distinguir se esse algo era real ou se era apenas projeção dos meus desejos em uma situação de carência emocional. E vocês sabem qual é a parte mais cruel dessa história toda? Mesmo duvidando dos meus próprios sentimentos, mesmo tentando me convencer de que era apenas carência, eu não conseguia imaginar mais como seria minha vida sem aqueles momentos diários de normalidade que Marina trazia. Ela havia se tornado minha droga. E como todo viciado, eu sabia que precisava parar, mas não conseguia imaginar como sobreviver sem ela. Vocês acham que existe um momento específico em que tudo muda?
Um segundo exato em que você deixa de ser uma pessoa e se torna outra completamente diferente? Eu sempre achei essas histórias de transformação instantânea meio fantasiosas, até que aconteceu comigo. E aconteceu numa quinta-feira, às 7 da noite, quando eu achava que já tinha perdido qualquer chance de sentir algo real de novo. Tinha sido um dia infernal. Reunião do conselho, onde 3 acionistas questionaram abertamente minha capacidade de liderar a empresa nas condições atuais. Eufemismo elegante para "esse aleijado não serve mais para comandar nada". Depois, meu fisioterapeuta cancelou a sessão em cima da hora, porque sua esposa teve complicações na gravidez. Como se não bastasse, meu médico ligou com resultados de exames mostrando que minha condição havia se estabilizado. Tradução: isso aqui é para sempre. Pare de sonhar com milagres. Marina havia saído mais cedo naquele dia para uma prova na faculdade. Então nem tive o alívio temporário da presença dela. Fiquei sozinho com meus demônios, alimentando a raiva e a autocompaixão como quem alimenta bichos ferozes numa jaula. Por volta das 5 da tarde, dispensei todos os funcionários. Disse que queria trabalhar até mais tarde, mas a verdade é que precisava explodir longe dos olhares de pena e dos sussurros de corredor. Esperei o prédio ficar vazio. Tranquei a porta do escritório e fui para a biblioteca. Foi lá que encontrei a caixa. Uma caixa de madeira que eu não abria há 2 anos, escondida atrás dos livros de economia comportamental. Dentro dela estavam as medalhas que ganhei nas competições de natação da faculdade, algumas fotos dos campeonatos, o troféu de melhor atleta do ano. Memórias de um tempo em que meu corpo me obedecia, em que eu tinha controle total sobre meus movimentos, em que a água era minha aliada e não minha inimiga. Peguei a medalha de ouro dos 200 metros livre, meu maior orgulho esportivo, e a segurei contra a luz. O metal estava opaco, oxidado pelo tempo e abandono. Como eu. Foi aí que a raiva explodiu. Atirei a medalha com toda a força contra a parede. O barulho metálico ecoou pelo escritório vazio, como um grito. Peguei o troféu e o joguei no chão, vendo-o se estilhaçar em pedaços. Depois foram as fotos, uma por uma, rasgadas e espalhadas pelo ambiente como confete macabro da minha antiga vida. Para que serve isso agora? Gritei para as paredes silenciosas. Para que serve qualquer merda disso? Cheguei até a pegar a espada de São Jorge que Marina havia colocado na janela, pronto para destruir mais um símbolo de esperança inútil, quando ouvi a voz dela atrás de mim. "Ricardo!" Me virei, ainda segurando a planta, completamente exposto na minha fragilidade patética. Marina estava na porta da biblioteca com uma expressão que nunca tinha visto antes. Não era pena, não era medo, era algo muito mais profundo e complexo. "Como você entrou?" perguntei, tentando recuperar alguma dignidade. "O porteiro me conhece. Disse que você estava aqui em cima sozinho." Ela entrou devagar, observando a destruição ao redor. Esqueci meus óculos de leitura na mesa. Ficamos nos olhando em silêncio por alguns segundos, eu ainda segurando a planta como um lunático, ela absorvendo a cena do meu colapso emocional. Era o momento perfeito para ela inventar uma desculpa e sair, deixando o chefe maluco sozinho com suas neuroses. Em vez disso, Marina fechou a porta atrás dela e caminhou até onde eu estava. "Posso?" ela perguntou, estendendo as mãos para a espada de São Jorge. Entreguei a planta e ela a colocou cuidadosamente de volta no parapeito. Depois se abaixou e começou a recolher os pedaços do troféu quebrado. "Não precisa fazer isso", murmurei. "Deixa tudo no chão mesmo. Combina com o resto." "Era importante para você?" ela perguntou, examinando um fragmento com a inscrição "Melhor Atleta 2012". Era. A palavra saiu mais amarga do que pretendia. Antes de virar isso que eu sou agora. Marina levantou e me encarou com aqueles olhos castanhos que pareciam ver através de todas as minhas máscaras. "O que você é agora? Um homem quebrado numa cadeira de rodas que explode por qualquer besteira. Isso é o que você acha que é. Não é o que você é." "Não?" A ironia escorreu da minha voz. "Então, me explica o que eu sou, já que você tem tanta certeza." Marina ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Quando falou,
Sua voz tinha uma firmeza que me desarvorou completamente. Você é um homem que construiu um império antes dos 30 anos, que sobreviveu a um acidente que poderia ter matado, que ainda comanda uma das maiores empresas do país, mesmo enfrentando preconceitos todos os dias, que trata seus funcionários com respeito, mesmo quando está passando pela pior fase da vida. Você não entende, comecei a protestar. Entendo sim. Ela me interrompeu com uma determinação que nunca tinha visto. Entendo que é muito mais fácil se definir pela cadeira de rodas do que pela força que você tem para continuar sentado nela todos os dias. A frase me acertou como um soco no estômago. Fiquei olhando para ela, tentando processar a simplicidade devastadora daquelas palavras. Desde o acidente, continuei com a voz quebrando. Ninguém olha para mim do mesmo jeito. Nem eu mesmo. Eu olho. Como? Eu olho e não vejo alguém quebrado. Ela se aproximou mais e pude sentir o perfume suave de lavanda que sempre a acompanhava. Vejo alguém que está tentando se reconstruir. Alguém que tem dias ruins, como qualquer pessoa. Alguém que merece ser visto pelo que é, não pelo que perdeu. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma intimidade que me deixou completamente vulnerável. Marina estava ali, no meio da minha bagunça emocional, me oferecendo uma versão de mim mesmo que eu havia esquecido que existia. Sem pensar, sem calcular consequências, estendi a mão e toquei o rosto dela. Sua pele era ainda mais macia do que eu imaginava. Ela não se afastou, não demonstrou surpresa ou desconforto, apenas fechou os olhos e inclinou o rosto levemente contra minha palma. Marina, sussurrei sem saber exatamente o que queria dizer. Eu sei, ela murmurou de volta, abrindo os olhos e me olhando com uma intensidade que fez meu coração disparar. Sabe o quê? Sei que isso é complicado. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que você acha que não pode me oferecer o que eu mereço. Ela colocou a mão sobre a minha, ainda no rosto dela. Mas também sei que o que sinto por você não tem nada a ver com pena ou com dinheiro, ou com qualquer coisa além de você. Foi aí que desabei. Literalmente desabei. 2 anos de dor guardada, de lágrimas engolidas, de raiva mal direcionada, saíram de uma vez. Chorei como não chorava desde criança, com soluços descontrolados que pareciam arrancar pedaços da minha alma. Marina se ajoelhou ao lado da minha cadeira e me abraçou. Não um abraço de pena, não um abraço terapêutico, um abraço de mulher para homem, firme e caloroso, que me fez sentir protegido e acolhido, de uma forma que eu havia esquecido que era possível. Está tudo bem, ela sussurrava no meu ouvido, passando a mão pelos meus cabelos. Está tudo bem chorar. Está tudo bem se sentir perdido às vezes. Ficamos assim por vários minutos, eu chorando nos braços dela, ela me segurando como se pudesse transferir sua força para mim através do contato. Era simultaneamente o momento mais vulnerável e mais íntimo da minha vida adulta. Quando finalmente consegui me controlar, ela se afastou levemente para me olhar nos olhos. Meu rosto estava inchado, meus olhos vermelhos, minha dignidade executiva completamente destroçada. E mesmo assim, o jeito como ela me olhava me fazia sentir bonito, desejado, inteiro. Obrigado, consegui dizer entre os últimos soluços. Por quê? Por me ver quando eu não consigo me enxergar. Marina sorriu. O primeiro sorriso genuíno, sem reservas que ela me dava, e tocou minha testa com a dela. Sempre que precisar lembrar quem você é, me chama. Às vezes a gente precisa dos olhos dos outros para se reconhecer. Naquele momento, no meio da biblioteca destruída, com lágrimas ainda secando no meu rosto, eu soube com absoluta certeza que Marina não era apenas uma faxineira que havia entrado na minha vida por acaso. Ela era a mulher que havia me devolvido algo que eu achei que tinha perdido para sempre. A capacidade de me sentir humano. E vocês não fazem ideia de como isso mudou tudo. Vocês sabem como é quando você finalmente encontra algo precioso e o mundo inteiro parece conspirar para tirar isso de você? Quando você descobre que felicidade é um alvo móvel que todo mundo quer derrubar?
Foi exatamente isso que aconteceu na semana seguinte àquela noite na biblioteca. O universo decidiu que Ricardo Almeida não merecia ter coisas boas e usou a arma mais cruel possível, a opinião alheia. Nos dias que se seguiram ao meu colapso emocional, Marina e eu entramos numa dança delicada de descoberta mútua. Não era namoro no sentido tradicional. Éramos dois adultos inteligentes que entendiam as complicações da nossa situação. Mas era algo real, palpável, que transformava cada manhã numa expectativa e cada despedida numa saudade antecipada. Ela continuava fazendo o trabalho dela, mas agora havia pequenos momentos roubados entre as tarefas. Uma conversa sobre os livros da estante, um café compartilhado quando os funcionários saíam para almoço, olhares que duravam alguns segundos a mais do que o necessário. Nada óbvio, nada escandaloso, mas o suficiente para que eu voltasse a sentir que a vida tinha sabor. Marina me contava sobre os irmãos menores, sobre as aulas de pedagogia, sobre os sonhos de abrir uma escola comunitária no futuro. Eu falava sobre os projetos da empresa, sobre minha paixão antiga pela natação, sobre os livros que mudaram minha perspectiva. Descobrimos que tínhamos mais em comum do que qualquer diferença social poderia sugerir. Os dois éramos teimosos. Os dois tínhamos senso de responsabilidade exagerado. Os dois acreditávamos que trabalho bem feito era uma forma de dignidade. Foi numa terça-feira que a bomba explodiu. Eu estava no meio de uma reunião com os diretores financeiros quando minha secretária Patrícia entrou na sala com uma expressão estranha no rosto. Ela sussurrou algo no ouvido do diretor administrativo, Fernando Marques, que imediatamente me olhou com aquela cara de quem tem más notícias para dar. Ricardo, precisamos conversar, Fernando disse assim que a reunião terminou. Em particular. Fomos para meu escritório e ele fechou a porta com mais cuidado do que o normal. Já sabia que vinha tempestade. Estão falando sobre você e a mente faxineira, ele começou sem rodeios. Meu sangue gelou. Que tipo de conversa? O tipo que pode destruir sua reputação e a da empresa. Fernando se sentou na poltrona em frente à minha mesa, assumindo a postura de quem vai dar um sermão. Alguns funcionários comentaram que vocês têm se aproximado muito. Aproximado como? Ricardo, pelo amor de Deus, você sabe do que estou falando. A garota fica aqui fora do horário. Vocês conversam por horas ontem e o porteiro disse que ela saiu do seu escritório quase às 9 da noite. A irritação começou a subir pela minha espinha. E qual é o problema de eu conversar com uma funcionária? O problema é que ela não é uma funcionária comum. É uma faxineira temporária de classe baixa, muito mais nova que você. E você é um homem solteiro, vulnerável, numa posição de poder absoluto. Fernando fez uma pausa dramática. As pessoas estão falando que ela pode estar se aproveitando da sua situação. Minha situação? Sua condição emocional, sua carência, o fato de você estar numa cadeira de rodas e talvez não conseguir discernir entre interesse genuíno e oportunismo. Cada palavra era uma facada, não pela crueldade em si, mas porque eu sabia que era exatamente isso que todo mundo estava pensando. O coitado do aleijado sendo manipulado pela espertinha que viu uma oportunidade de ouro. Além disso, Fernando continuou implacável, alguns acionistas já estão questionando sua capacidade de julgamento. Se você está envolvido emocionalmente com uma subordinada, especialmente uma de classe social completamente diferente, isso levanta questões sobre sua estabilidade para tomar decisões empresariais importantes. Estão sugerindo que eu sou incompetente porque converso com Marina. Estão sugerindo que você pode estar sendo influenciado por alguém que tem acesso privilegiado à sua intimidade e aos seus momentos de fragilidade. A conversa durou mais 40 minutos. Fernando apresentou um dossiê informal das fofocas que estavam circulando, que Marina chegava antes do horário e saía depois, que ela tinha acesso irrestrito ao meu escritório, que eu havia mudado meu comportamento desde que ela começou a trabalhar ali, que funcionários antigos estavam se sentindo desrespeitados pela preferência que eu dava a uma faxineira temporária. O que vocês querem que eu faça? Perguntei quando ele terminou o relatório. Queremos que você mantenha distância profissional, que trate ela como qualquer outro funcionário de limpeza e, idealmente,
que contrate uma empresa de limpeza especializada para substituí-la o quanto antes. Quando Fernando saiu, fiquei sozinho com a raiva e a humilhação queimando no peito. Não raiva de Marina, raiva de um mundo que não conseguia aceitar que um homem na minha condição pudesse inspirar sentimentos genuínos em uma mulher independente e inteligente. Marina chegou para o trabalho da tarde como sempre, mas eu estava diferente, frio, distante, mergulhado nos computadores, como se tivesse descoberto a cura para todos os problemas empresariais do planeta. Ela percebeu imediatamente. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou depois de uma hora de silêncio absoluto da minha parte. "Estou ocupado", respondi sem levantar os olhos da tela. "Ricardo... Marina, por favor, tenho muito trabalho." Ela ficou em silêncio, mas senti o peso do olhar dela me estudando. Conhecia meus humores bem demais para acreditar que era apenas trabalho. No dia seguinte, a situação piorou. Patrícia me informou que 3 funcionárias da administração tinham procurado o RH para expressar preocupações sobre comportamento inadequado entre chefia e subordinados. Não mencionaram nomes, mas o recado estava dado. Foi aí que Marina descobriu. Ela estava limpando a recepção quando ouviu 2 secretárias conversando perto dos bebedouros. Uma delas, Carla, estava falando sobre a faxineirinha que quer dar o golpe do baú no chefe aleijado. A outra ria e comentava que essas meninas pobres são todas iguais. Veem um homem rico numa situação vulnerável e atacam que nem abutres. Marina chegou ao meu escritório naquela tarde com o rosto fechado e uma determinação que eu não tinha visto antes. Terminou o trabalho em silêncio absoluto e, quando estava pronta para sair, se virou para mim com os olhos brilhando de lágrimas contidas. "Eu ouvi as conversas", disse com voz controlada, mas tremendo ligeiramente. "Sei o que estão falando sobre mim, sobre nós." Não consegui olhar para ela. "Marina, estão dizendo que sou interesseira, que estou me aproveitando de você." Ela engoliu seco. "Estão dizendo que você não tem capacidade de discernir se o que sinto é real ou encenação. E você? O que acha?" perguntei, finalmente encarando-a. "Acho que eles estão conseguindo exatamente o que queriam." Marina pegou a bolsa com movimentos bruscos. "Estão conseguindo fazer você duvidar de mim e de você mesmo." "Não é isso." "É sim. Você acha que uma mulher como eu não pode sentir nada genuíno por um homem como você? Acha que deve ter algum interesse escondido, alguma agenda oculta?" A acusação me acertou em cheio porque tinha uma dose terrível de verdade. Parte de mim realmente duvidava que Marina pudesse me querer pelo que eu era, não pelo que eu tinha. "O mundo inteiro está dizendo que isso é impossível", murmurei. "Que você é jovem demais, bonita demais, íntegra demais para querer ficar com um homem na minha situação. E você acredita no mundo ou em mim?" A pergunta ficou suspensa no ar como uma espada pronta para cair. Era o momento de definir tudo. Se eu tinha coragem de acreditar que merecia ser amado pelo que era, ou se ia me render aos preconceitos e medos que outros estavam plantando na minha cabeça. Eu comecei, mas não consegui terminar. Marina assentiu como se minha hesitação fosse resposta suficiente. "Eu vou pedir demissão", disse com uma calma devastadora. "Não quero que você tenha problemas profissionais por minha causa. E não quero passar o resto da vida tendo que provar que meus sentimentos são reais. Marina, não precisa..." "Precisa sim." Ela já estava na porta. "Porque enquanto eu estiver aqui, você sempre vai ter essa dúvida. E eu não consigo amar alguém que não consegue acreditar que merece ser amado." A porta se fechou atrás dela com um clique suave que ecoou no escritório como uma bomba. Fiquei sozinho, encarando a espada de São Jorge no parapeito da janela. A planta continuava verde e forte, indiferente ao drama humano que estava destruindo tudo ao seu redor. E a única coisa que conseguia pensar era que talvez todo mundo estivesse certo. Talvez eu realmente não merecesse uma mulher como Marina. Talvez a cadeira de rodas tivesse quebrado mais do que apenas minhas pernas. Talvez tivesse quebrado também minha capacidade de acreditar em finais felizes. Vocês sabem qual é a diferença entre perder algo que nunca se teve e perder algo que se experimentou por pouco tempo? A segunda dói infinitamente mais, porque você sabe exatamente o que está perdendo.
Sabe, o cheiro, o sabor, a textura daquela felicidade que agora parece ter sido apenas um sonho cruel. Foram 3 dias. 3 dias de Marina não aparecer no escritório. 3 dias de eu encarar a espada de São Jorge murchar lentamente no parapeito da janela, porque eu havia esquecido completamente de regá-la. 3 dias me convencendo de que estava tudo bem, que era melhor assim, que tanto alarido por uma simples faxineira era ridículo mesmo. Mentiras. Todas mentiras que eu contava para mim mesmo enquanto checava o relógio a cada 15 minutos, esperando ouvir seus passos no corredor. Na quinta-feira, Patrícia entrou no escritório com uma empresa de limpeza profissional a reboque. 3 mulheres uniformizadas, eficientes e completamente invisíveis. Fizeram o trabalho em 40 minutos, metade do tempo que Marina levava, e saíram sem pronunciar uma palavra além de bom dia e até logo. O escritório ficou impecável, esterilizado, sem personalidade, sem calor humano, sem aquela música baixinha que Marina cantarolava. Era exatamente o que eu havia pedido. Profissionalismo puro, sem complicações emocionais. Então por que eu me sentia como se tivessem arrancado meu coração com uma colher enferrujada? Na sexta-feira à tarde, Fernando Marques apareceu no meu escritório com um sorriso satisfeito, que me deu vontade de socar alguma coisa. "Você fez a coisa certa, Ricardo", ele disse, se acomodando na poltrona como quem vem celebrar uma vitória. "As fofocas já pararam completamente. Os acionistas estão mais tranquilos. Sua reputação está preservada." "Ótimo", respondi sem levantar os olhos dos relatórios que não estava realmente lendo. "E convenhamos, não era uma situação sustentável mesmo. Imagina se isso tivesse virado um relacionamento sério. Os tabloides teriam se lambuzado com uma história dessas. Cada palavra era como sal em ferida aberta." Fernando continuou falando sobre reputação empresarial, sobre imagem pública, sobre o quanto era importante manter distância de situações potencialmente comprometedoras. Eu fingi concordar, fingi que estava aliviado, fingi que não sentia um vazio crescendo no peito a cada palavra. Mas foi no sábado que tudo desmoronou. Eu estava em casa, na cobertura que havia comprado antes do acidente e que agora parecia um mausoléu de mármore e vidro. Tentava trabalhar, assistir televisão, ler, qualquer coisa para ocupar a mente. Nada funcionava. Todos os caminhos de pensamento levavam de volta para Marina. Foi aí que encontrei o endereço dela. Estava na ficha de funcionários temporários que Patrícia havia deixado na minha mesa na segunda-feira. Rua das Palmeiras, 847, apartamento 23, Cidade Tiradentes. Um endereço que representava um mundo que eu conhecia apenas por estatísticas econômicas. Não planejei ir até lá, juro que não planejei. Simplesmente me vi no elevador da garagem, transferindo-me para o carro adaptado, programando o GPS para um lugar onde eu não tinha motivo nenhum para estar. A viagem levou 1 hora e 20 minutos. 1 hora e 20 minutos para atravessar não apenas a cidade, mas abismos sociais que eu apenas imaginava em teoria. Saí dos prédios espelhados da Berrine. Passei pelas avenidas movimentadas do centro, entrei nos bairros residenciais da Zona Leste e finalmente cheguei a um complexo de prédios populares que pareciam ter saído de um documentário sobre desigualdade urbana. Rua das Palmeiras, 847. Um prédio de 5 andares sem elevador, com pintura descascando e uma entrada pequena que mal caberia minha cadeira de rodas. Fiquei parado no carro por 15 minutos, tentando entender que loucura era aquela. Foi quando vi Marina saindo do prédio. Ela estava diferente. Usava uma calça jeans simples, uma blusa branca, o cabelo preso num rabo de cavalo descomplicado. Estava carregando uma sacola de compras numa mão e segurando a mão de uma criança na outra. Um menino de uns 8 anos que tinha os mesmos olhos castanhos dela. Meu coração disparou. Ela parecia leve, natural. Estava rindo de alguma coisa que o menino havia dito, completamente relaxada, sem a tensão que eu havia percebido nos últimos dias no escritório. Senti uma pontada de culpa tão forte que quase me fez voltar para casa imediatamente. Que direito eu tinha de aparecer na vida dela fora do trabalho? Que direito eu tinha de invadir seu mundo pessoal apenas porque não conseguia lidar com meus próprios sentimentos? Mas então,
Ela me viu. Marina parou no meio da calçada, com o menino ainda pendurado na mão dela. Por alguns segundos, ficamos apenas nos olhando através do para-brisa do carro. Eu via surpresa no rosto dela, mas não raiva, não medo. Algo mais próximo de resignação. Ela disse alguma coisa para o menino, que olhou para mim com curiosidade antes de entrar correndo no prédio. Marina caminhou até o carro devagar, como quem vai enfrentar uma conversa difícil, mas necessária. Ricardo! Ela se abaixou até a janela do motorista. O que você está fazendo aqui? Não sei, respondi com honestidade brutal. Não sei o que estou fazendo aqui. Marina olhou ao redor, para os vizinhos que começavam a se juntar nas janelas e varandas, curiosos com o carro importado estacionado na rua. Depois voltou a me olhar. Quer subir? Não tem elevador, mas... Não preciso subir. Só preciso falar com você. Aqui não dá. Todo mundo já está olhando. Ela hesitou por um momento. Tem uma pracinha 2 quadras daqui. Consegue ir até lá? 5 minutos depois estávamos numa pequena praça com bancos de concreto e algumas árvores que ofereciam sombra parcial. Marina se sentou num banco ao lado da minha cadeira, mantendo uma distância respeitosa, mas não hostil. Como conseguiu meu endereço? Ela perguntou. Ficha de funcionários. Parei por um momento. Marina, eu preciso te pedir desculpas. Por quê? Por ter duvidado de você. Por ter deixado que as opiniões dos outros pesassem mais que meus próprios sentimentos. Por ter sido covarde quando você precisou de coragem. Marina ficou em silêncio, olhando para as crianças que brincavam num escorregador do outro lado da praça. Quando finalmente falou, sua voz estava cansada. Ricardo, você não me deve desculpa nenhuma. Você fez o que era sensato. Sensato. Protegeu sua reputação, sua empresa, sua posição social. Qualquer pessoa no seu lugar faria a mesma coisa. Mas não era isso que eu queria fazer. Eu sei. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam enxergar através de todas as minhas máscaras. Mas também sei que você não consegue lutar contra o mundo inteiro por mim, e não deveria ter que fazer isso. E se eu quisesse lutar? Você não quer, senão não teria demorado 3 dias para aparecer aqui. A observação me acertou como um tapa na cara. Ela estava certa. Se eu realmente quisesse lutar por ela, teria ido atrás de Marina no mesmo dia da discussão. Não depois de 3 dias alimentando dúvidas e autocomiseração. Marina! Minha voz saiu mais rouca do que pretendia. Você me devolveu algo que eu achei que tinha perdido para sempre. O quê? Vontade de viver. Não apenas sobreviver, não apenas cumprir obrigações. Vontade de acordar de manhã com expectativa, de sentir que cada dia pode trazer algo bom. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando não se emocionar. Você também me deu algo que eu nunca tinha tido antes. Ela disse baixinho. A sensação de que alguém me via de verdade, não como a filha pobre da faxineira, não como a estudante que ralava para pagar a faculdade, como mulher, como pessoa inteira. Então por que estamos aqui? Perguntei. Por que você não volta? Por que não tentamos? Marina abriu os olhos e me olhou com uma tristeza tão profunda que me cortou o coração. Porque eu te amo demais, para te colocar numa posição onde você tem que escolher entre mim e tudo o resto da sua vida. A palavra amo ficou suspensa no ar entre nós, como uma confissão de crime. Ela havia dito. Havia colocado na mesa o sentimento que os dois vinham evitando nomear. E se eu disser que já escolhi? Perguntei, estendendo a mão para tocar a dela. E se eu disser que nada do resto importa se você não estiver lá? Marina entrelaçou os dedos nos meus, mas balançou a cabeça. Hoje você acha isso. Mas e daqui 1 mês, quando os acionistas ameaçarem te tirar da empresa? E daqui 1 ano, quando você perceber que abriu mão de oportunidades profissionais por minha causa? E daqui 5 anos, quando você olhar para mim e se lembrar de tudo que perdeu? Isso não vai acontecer. Como você pode ter certeza? Fiquei em silêncio porque não tinha resposta. Não podia garantir que o amor seria suficiente para superar todas as pressões sociais e profissionais que cairiam sobre nós. Não podia prometer que nunca me arrependeria da escolha. Você está com medo, disse finalmente. Estou apavorada, ela admitiu,
com uma risada sem humor. Apavorada de me entregar completamente para alguém que pode um dia acordar e perceber que cometeu um erro. E se for o contrário? E se quem está cometendo o erro é você, fugindo de algo que poderia ser incrível? Marina soltou minha mão e se levantou do banco. Então vou ter que viver com esse erro pelo resto da vida, ela disse pegando a bolsa. Porque a alternativa é muito mais assustadora. Qual alternativa? Acreditar que você me ama o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Marina me olhou uma última vez antes de se afastar. E descobrir que estava errada. Ela se foi, caminhando de volta em direção ao prédio, deixando-me sozinho na pracinha com a certeza devastadora de que havia acabado de assistir o amor da minha vida desaparecer porque nenhum de nós dois tinha coragem suficiente para acreditar que merecíamos nossa própria felicidade. E vocês sabem qual foi a parte mais cruel de tudo isso? Pela primeira vez desde o acidente, eu não estava pensando na cadeira de rodas. Não estava me definindo pelas limitações físicas. Estava simplesmente sentindo dor de coração como qualquer homem que acabou de perder a mulher que ama. Era simultaneamente a prova de que Marina havia me curado e a razão pela qual eu talvez nunca mais me recuperasse. Vocês acham que existe um momento em que você para de fugir de si mesmo? Em que finalmente entende que não pode construir uma vida inteira baseada no medo de não ser suficiente? Para mim, esse momento chegou numa terça-feira, 2 semanas depois daquela conversa na pracinha, quando percebi que estava morrendo lentamente por dentro, enquanto fingia que tudo estava sob controle. As 2 semanas seguintes foram um inferno silencioso e organizado. Voltei à rotina que tinha antes de Marina aparecer. Reuniões mecânicas, relatórios que eu fingia ler, jantares solitários na cobertura, noites de insônia encarando o teto e tentando me convencer de que havia tomado a decisão certa. A empresa de limpeza profissional continuava fazendo seu trabalho impecável e invisível. O escritório nunca havia estado tão limpo, tão esterilizado, tão morto. A espada de São Jorge que Marina havia trazido, finalmente, secou completamente. Patrícia a jogou fora numa quinta-feira, comentando que planta morta deixa o ambiente pesado. Eu não disse nada, mas senti como se tivessem jogado fora o último vestígio de esperança que restava na minha vida. Foi Fernando quem primeiro notou que algo estava errado. Numa reunião de diretoria, ele apontou que eu estava visivelmente desanimado e sugeriu que eu procurasse ajuda profissional para superar essa fase difícil. Como se Marina fosse apenas uma fase. Como se amor fosse uma doença que podia ser curada com terapia e medicamentos. Mas foi minha irmã Carla quem não aguentou mais. Carla apareceu no escritório numa terça-feira à tarde, sem avisar, com aquela cara de quem veio para resolver um problema de família. Ela entrou no meu escritório como um furacão, mandou Patrícia sair e se plantou na minha frente com os braços cruzados. Está na hora de alguém te dizer umas verdades, Ricardo. Carla, não estou com humor para sermão familiar. Não é sermão, é intervenção. Ela se sentou na poltrona em frente à minha mesa. Você está uma múmia. Faz 2 semanas que não atende minhas ligações direito. Não vai mais nos almoços de domingo e mamãe comentou que você nem tem aparecido nos eventos da empresa. Estou trabalhando. Você está se escondendo. Carla me olhou com aquela franqueza brutal que só irmãs mais velhas conseguem ter. E eu tenho uma teoria sobre o porquê. Não quero ouvir suas teorias. Vai ouvir mesmo assim. Você se apaixonou por alguém e está fazendo drama porque acha que não merece ser feliz. A observação me acertou como um raio. Carla sempre teve essa capacidade irritante de ver através de todas as minhas defesas. Não é tão simples assim. É sim, sempre foi. Ela se inclinou para frente. Ricardo, você acha que a cadeira de rodas te transformou numa pessoa diferente, mas a verdade é que você sempre foi assim. Sempre achou que tinha que ser perfeito para merecer amor. Do que você está falando? Lembra da Juliana na faculdade, a primeira namorada séria que você teve? Carla não esperou eu responder. Você terminou com ela porque achou que ela merecia alguém melhor, alguém que pudesse dar mais atenção para ela do que para os estudos e o trabalho. A lembrança me atingiu como um tapa. Juliana. Eu havia esquecido completamente dela.
Depois foi a Priscila, 2 anos atrás. Terminou porque achou que ela estava perdendo tempo com um homem que trabalhava 16 horas por dia. Carla fez uma pausa dramática. A cadeira de rodas só te deu uma nova desculpa para fazer o que você sempre fez: fugir de qualquer coisa que pudesse te deixar vulnerável. Carla, você não entende a situação. Entendo perfeitamente. Você se apaixonou por uma mulher que te trata como homem inteiro, não como coitado quebrado. Ela te devolve a humanidade que você mesmo jogou fora. Mas em vez de agarrar essa bênção com unhas e dentes, você prefere acreditar que ela vai te abandonar. Não é questão de acreditar, é questão de ser realista. Realista? Carla riu com sarcasmo. Ricardo, você construiu um império antes dos 30 anos. Sobreviveu a um acidente que deveria ter te matado. Se adaptou a uma cadeira de rodas e ainda comanda uma das maiores empresas do país. Mas acreditar que uma mulher pode te amar pelo que você é, isso é impossível? Ficamos em silêncio por alguns minutos. Carla me estudava com aquele olhar de raios-x que eu odiava desde criança. Como ela se chama? Perguntou finalmente. Marina. E você a ama? Amo. A palavra saiu sem hesitação, surpreendendo a mim mesmo pela certeza. E ela te ama? Disse que sim. Então, qual é o problema? Carla, você não entende. Ela é faxineira, eu sou milionário. Ela tem 25 anos, eu tenho 35. Ela é perfeita, eu estou numa cadeira de rodas. Todo mundo acha que ela está se aproveitando de mim. Todo mundo ou você? A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. Carla se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sabe qual é a diferença entre você e papai? Ela disse sem se virar. Papai era um homem simples que trabalhou a vida inteira numa oficina mecânica. Quando conheceu mamãe, ela estava na faculdade de administração, vinha de família com dinheiro, tinha um futuro brilhante pela frente. Não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Todo mundo disse que mamãe estava cometendo um erro, que ela podia arrumar coisa melhor, que um mecânico não tinha nada para oferecer para uma mulher como ela. Carla se virou para me olhar. Sabe o que papai fez? O quê? Lutou. Provou todo dia, durante 40 anos de casamento, que amor não tem nada a ver com conta bancária ou classe social, que um homem íntegro, trabalhador e apaixonado vale mais que qualquer príncipe encantado. A história dos meus pais, uma história que eu conhecia desde criança, mas que nunca tinha relacionado com minha própria situação. Ricardo, se você deixar essa mulher ir embora porque tem medo de não ser suficiente, vai viver o resto da vida se perguntando e se? E quando você estiver velho e sozinho, não vai ser a cadeira de rodas que vai te definir, vai ser a covardia. Carla pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Onde você vai? Para casa. Meu trabalho aqui está feito. Ela parou na porta. Agora o resto é com você. E Ricardo? O quê? Se você não correr atrás dela, eu mesmo vou procurar essa Marina e contar para ela que meu irmão é apaixonado por ela, mas é idiota demais para admitir. A porta se fechou atrás de Carla, deixando-me sozinho com suas palavras ecoando no escritório silencioso. Naquela noite, pela primeira vez em 2 semanas, consegui dormir direito. Não porque os problemas haviam desaparecido, mas porque finalmente havia uma clareza onde antes só existia confusão. Carla estava certa. Eu estava fugindo. Não da cadeira de rodas, não das diferenças sociais, não das opiniões alheias. Estava fugindo da possibilidade de ser amado incondicionalmente, porque isso significava ter algo a perder. Mas Marina estava disposta a correr esse risco. Ela havia colocado seu coração na mesa, mesmo sabendo que eu poderia esmagá-lo. Havia me amado na minha pior versão, nos meus momentos mais difíceis, sem esperar nada em troca além da reciprocidade. E eu? Eu havia desperdiçado isso tudo porque tinha medo de não ser suficiente. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para Patrícia antes mesmo de sair de casa. Patrícia, quero que você cancele todos os compromissos de hoje. E telefone para Marina Santos, filha da Conceição. Diga para ela que preciso conversar com ela. Urgente. Senhor Ricardo, a Marina não trabalha mais aqui.
Eu sei, mas tenho o número dela na ficha. Liga e diz que é assunto pessoal, não profissional. Se ela não quiser vir aqui, pergunta onde posso encontrá-la. 1 hora depois, Patrícia me ligou de volta. Senhor Ricardo, ela disse que pode te encontrar na praça perto da casa dela. A mesma de 2 semanas atrás, às 2 da tarde. O coração disparou no peito. Marina havia aceitado me ver. Isso já era mais do que eu merecia, depois de 2 semanas de silêncio. Às 2 da tarde em ponto, eu estava na pracinha de Cidade Tiradentes, sentado embaixo da mesma árvore de 2 semanas atrás. Marina chegou 5 minutos depois, caminhando devagar, com uma expressão cautelosa no rosto. Oi, ela disse, se sentando no banco ao lado da minha cadeira. Oi, minha voz saiu mais nervosa do que pretendia. Obrigado por vir. Ricardo, se você veio aqui para repetir a conversa de 2 semanas atrás... Não vim, respirei fundo. Vim para te fazer uma proposta. Marina me olhou com curiosidade misturada com desconfiança. Que tipo de proposta? Quero que você volte para o escritório, não como faxineira, como minha assistente pessoal. Ricardo, deixa eu terminar. Assistente pessoal com salário compatível, benefícios completos, plano de saúde para você e sua família. Você terminaria a faculdade de pedagogia com bolsa integral que a empresa forneceria. Marina balançou a cabeça. Você não pode inventar um cargo só para me dar uma desculpa para ficar perto. Não estou inventando, estou oferecendo. Peguei a mão dela. Marina, se você aceitar, todo mundo vai saber que somos um casal. Não vou mais esconder, não vou mais fingir que você é só uma funcionária. Vou assumir publicamente que te amo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E os acionistas? E a empresa? E sua reputação? Que se danem os acionistas. A empresa é minha, não deles. E minha reputação sem você não vale nada. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que eu estava dizendo. Ricardo, você tem certeza? Porque se daqui uns meses você mudar de ideia... Não vou mudar de ideia. Eu te amo. Amo sua força, sua inteligência, sua forma de ver o mundo. Amo como você me faz sentir inteiro novamente. Segurei as 2 mãos dela. E se você me der uma chance, vou passar o resto da vida provando que você não cometeu um erro em apostar em mim. As lágrimas que estavam se acumulando nos olhos dela finalmente desceram. Eu também te amo, ela sussurrou. Te amo tanto que dói. Então fica comigo, não como patrão e funcionária, como homem e mulher que se escolheram apesar de tudo. Marina sorriu através das lágrimas, o primeiro sorriso genuíno que eu via nela em semanas. Tá bem, ela disse, mas tem uma condição. Qual? A primeira coisa que eu vou fazer como sua assistente pessoal é comprar uma espada de São Jorge nova para seu escritório. Aquela que morreu era bonita demais para não ser substituída. Ri alto, sentindo uma leveza que não experimentava há muito tempo. Feito. E ali naquela pracinha simples de Cidade Tiradentes, longe dos prédios espelhados e das salas de reunião, eu finalmente entendi que o amor não tem nada a ver com merecer ou não merecer. Tem a ver com ter coragem de aceitar quando ele aparece na sua vida disfarçado de faxineira. Vocês sabem qual é a diferença entre um final feliz de filme e um final feliz real? No filme, os personagens se beijam na chuva e a tela escurece. Na vida real, você tem que acordar na segunda-feira seguinte e enfrentar as consequências das suas escolhas. A vida real é onde o amor de verdade é testado, não nos grandes gestos românticos, mas nos pequenos momentos cotidianos onde você decide, todos os dias, escolher a mesma pessoa novamente. 6 meses depois daquele encontro na pracinha, eu estava no meu escritório numa manhã de sexta-feira, observando Marina organizar minha agenda com a mesma precisão cirúrgica que ela usava para limpar superfícies. A diferença é que agora ela usava tailleurs elegantes em vez de uniforme de limpeza. E o computador em suas mãos era um MacBook Pro que a empresa havia fornecido, não um balde com produtos de limpeza. Mas os olhos continuavam os mesmos. Diretos, inteligentes,
capazes de me ver através de todas as máscaras que eu ainda tentava usar ocasionalmente. Reunião com o pessoal de marketing às 10, ela disse, sem levantar os olhos da tela. Almoço com os investidores japoneses ao meio-dia. À tarde, você tem livre para terminar a apresentação do projeto hospitalar. E depois das 5? Marina me olhou com aquele sorriso que ainda fazia meu coração acelerar. Depois das 5, Ricardo Almeida, executivo, vira o Ricardo que me leva para jantar naquele restaurante japonês que você descobriu na semana passada. A naturalidade com que ela transitava entre os dois mundos, o profissional e o pessoal, ainda me impressionava. Marina havia se adaptado ao ambiente corporativo como se tivesse nascido para isso, mas nunca perdeu a autenticidade que me atraíra desde o primeiro dia. Como foi a prova de ontem? Perguntei, lembrando que ela havia tido exame de didática na faculdade. Passei, obviamente. Ela fez uma careta divertida. Acho que o professor ficou surpreso quando apresentei um projeto de escola comunitária com um orçamento de R$500 mil. Culpa minha por ter te ensinado a pensar grande. Culpa sua por ter me mostrado que sonhar grande não é privilégio de quem nasceu rico. Foi uma das coisas que mais me orgulhava nesses 6 meses. Ver Marina florescer intelectualmente. A bolsa de estudos integral que a empresa fornecia era apenas o começo. Ela absorvia conhecimento como esponja, fazia perguntas que me forçavam a repensar conceitos que eu dava como certos, trazia perspectivas que enriqueciam até mesmo as reuniões mais técnicas. Os acionistas, que no início resistiram abertamente à nossa relação, gradualmente foram percebendo que Marina não era uma aventureira tentando se aproveitar de um homem vulnerável. Era uma mulher inteligente e estratégica que agregava valor real à empresa e que, por acaso, também havia devolvido a alma ao CEO deles. Fernando quer falar com você depois do almoço, Marina continuou, consultando as anotações. Algo sobre o projeto de expansão para o Nordeste. Fernando Marques. O mesmo que havia orquestrado a campanha contra nosso relacionamento 6 meses atrás. Ironicamente, ele se tornara um dos maiores apoiadores da nova fase da empresa, eufemismo que todos usavam para se referir ao período pós-Marina. Os números falavam por si só. Desde que Marina assumiu como minha assistente pessoal, minha produtividade havia disparado. Não porque ela fosse uma assistente excepcional, embora fosse, mas porque eu havia recuperado a motivação para construir algo, para pensar em futuro, para acreditar que valia a pena trabalhar por algo maior que a simples manutenção do status quo. Falando em Fernando, Marina disse fechando o laptop, ele me perguntou se você estava pensando em se candidatar ao Conselho da Federação das Indústrias. E você disse o quê? Disse que você estava ocupado demais, sendo feliz para se meter em política empresarial. Ri alto. Marina tinha essa capacidade de traduzir situações complexas em frases simples e certeiras. Mas falando sério, ela continuou, se levantando e vindo na minha direção. Você deveria considerar. Sua voz é importante naqueles espaços, especialmente agora que você tem credibilidade emocional. Credibilidade emocional? Marina se sentou na beirada da minha mesa, um gesto que ela fazia naturalmente agora, mas que no início havia gerado sussurros nos corredores. Pessoas como você que passaram por transformações reais, que enfrentaram limitações e as superaram, que aprenderam que sucesso não é apenas sobre dinheiro, essas pessoas têm algo a ensinar. Era outra coisa que me surpreendia em Marina, sua capacidade de me ver não apenas como o homem que ela amava, mas como alguém que tinha responsabilidade social. Ela nunca me deixava esquecer que privilégio vem com obrigações. Você quer que eu aceite? Quero que você faça o que fizer sentido para o homem que você é hoje, não para o homem que você era antes do acidente, nem para o homem que você achou que tinha se tornado depois dele. Puxei-a para mais perto, até ela ficar sentada no braço da minha cadeira, nossa posição favorita para conversas sérias. E que homem eu sou hoje? Um homem que não tem medo de amar, que não se define pelas limitações, mas pelas possibilidades, que entendeu que vulnerabilidade é força, não fraqueza. Beijei-a devagar, saboreando a familiaridade daqueles lábios que haviam se tornado o meu lar. Sabe o que eu mais amo em você? Murmurei contra sua boca. O quê?
Você nunca me deixa esquecer que eu sou mais do que aquilo que eu mesmo acreditava ser possível. Marina sorriu e passou a mão pelos meus cabelos. E sabe o que eu mais amo em você? O quê? Você me ama de volta. Todos os dias você escolhe me amar de volta. Era verdade. Todos os dias eu acordava e tomava a mesma decisão. Escolher Marina novamente. Não por obrigação, não por gratidão, não por medo de ficar sozinho, porque ela havia se tornado a melhor versão da minha vida. Naquele momento, Patrícia entrou no escritório para anunciar a chegada da delegação japonesa. Marina se levantou, ajeitou o blazer e voltou imediatamente ao modo profissional. Vou buscar os contratos traduzidos e encontro vocês na sala de reuniões, ela disse, pegando o laptop. Quando estava quase na porta, se virou para mim. Ricardo? Sim. Hoje à noite, depois do jantar, quero te mostrar uma coisa. O quê? Paciência, é surpresa. Passou o resto do dia me perguntando que surpresa seria aquela. Marina não era dada a surpresas elaboradas. Suas demonstrações de amor eram sempre práticas, significativas, conectadas com nossa realidade cotidiana. O jantar foi perfeito. Conversamos sobre os planos para o fim de semana, sobre o projeto de escola comunitária que ela estava desenvolvendo como trabalho de conclusão de curso, sobre a viagem que planejávamos para o final do ano. Era incrível como nossa vida havia se tornado normal. Não normal no sentido de sem graça, mas normal no sentido de sustentável. Não precisávamos mais provar nada para ninguém. Não precisávamos mais justificar nossa existência como casal. Simplesmente existíamos. Amávamos, construíamos coisas juntos. Depois do jantar, Marina me levou até um lugar que eu não esperava. A mesma pracinha de Cidade Tiradentes, onde tivemos nossa primeira conversa sobre sentimentos, onde ela havia me rejeitado por medo, onde eu havia conseguido convencê-la a tentar novamente. Por que aqui? Perguntei, estacionando o carro no mesmo local de meses atrás. Porque foi aqui que tudo começou de verdade, ela disse, descendo do carro. Foi aqui que você me disse pela primeira vez que me amava. Foi aqui que eu tive coragem de dizer que também te amava. Caminhamos, ela andando, eu na cadeira, até o banco onde havíamos tido nossa conversa mais importante. Marina, o que está acontecendo? Em vez de responder, ela tirou uma caixinha pequena da bolsa. Meu coração parou. Ricardo, ela disse, se ajoelhando ao lado da minha cadeira. Eu sei que normalmente é o homem que faz essa pergunta. Mas nada na nossa história foi normal, então por que começar agora? Abriu a caixinha, revelando uma aliança simples, elegante, masculina. Você quer casar comigo? O mundo parou. Literalmente parou. O som do trânsito distante, as vozes das crianças brincando, o vento nas árvores. Tudo ficou suspenso enquanto eu processava o momento mais importante da minha vida. Marina. Deixa eu terminar. Ela interrompeu, com lágrimas nos olhos, mas voz firme. Eu te amo não apesar da cadeira de rodas, não por causa do seu dinheiro, não porque você me salvou ou porque eu te salvei. Te amo porque você é o homem mais íntegro, mais corajoso e mais real que eu já conheci. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Te amo porque você me faz querer ser a melhor versão de mim mesma. Te amo porque construímos algo que é nosso, que ninguém pode tirar, que não depende de aprovação externa para existir. Marina, te amo porque você me ensinou que amor de verdade não anda. Ele permanece. E eu quero permanecer com você para sempre. Peguei a aliança da caixinha com mãos trêmulas e a coloquei no dedo. Servia perfeitamente. Sim, consegui dizer através das lágrimas. Sim, eu aceito casar com você. Marina riu e chorou ao mesmo tempo, se jogando nos meus braços num abraço que durou vários minutos. Eu te amo tanto. Ela sussurrou no meu ouvido. Eu te amo mais, respondi, segurando-a como se minha vida dependesse disso. Quando nos separamos, olhei para a aliança no meu dedo e depois para a mulher extraordinária que havia transformado minha existência. Sabe qual foi a melhor coisa que me aconteceu nessa vida toda? Perguntei. O quê? Precisar de uma faxineira temporária exatamente no dia em que você estava disponível. Marina riu daquela forma como só ela sabia rir,
com o corpo inteiro, com alegria genuína, contagiante. Sabe qual foi a melhor coisa que me aconteceu? Ela retrucou. O quê? Descobrir que às vezes a gente encontra o amor da nossa vida no lugar mais improvável. Numa cadeira de rodas, num escritório de vidro, disfarçado de um homem que achava que não merecia ser feliz. Naquela noite, voltando para casa, nossa casa, desde que Marina havia se mudado para a cobertura 3 meses atrás, percebi que nossa história não era sobre superação, não era sobre amor conquistar tudo, não era sobre final feliz de conto de fadas. Nossa história era sobre 2 pessoas imperfeitas que se encontraram no momento certo e decidiram construir algo real juntas. Era sobre entender que amor não cura deficiências físicas, nem resolve problemas sociais, mas oferece algo muito melhor, a certeza de que você não precisa enfrentar a vida sozinho. Eu não me levantei da cadeira de rodas. Provavelmente nunca vou me levantar. Mas me levantei por dentro. Marina não virou princesa. Continua sendo a mulher trabalhadora, determinada e sem papas na língua que sempre foi. Mas nos tornamos versões melhores de nós mesmos juntos. E descobrimos que às vezes o amor de verdade não precisa de milagres para ser extraordinário. Só precisa de coragem para permanecer.